Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai fechar a nossa tríade de março de autores nacionais, né? No Clube de Autores Leitores, em março, a gente só se aventurou por livros nacionais. A gente leu como leitura principal Capitães de Areia, vou deixar no card aqui a resenha. Lemos também Úrsula como leitura extra, o card da resenha também tá aqui em cima. E agora, para finalizar, o livro do nosso desafio de março foi O Som do Rugido da Onça, de Michelin Veruschi. Então, pega a vinheta e vamos lá! O Som do Rugido da Onça é um livro contemporâneo, afinal de contas ele foi publicado agora em 2021 pela Companhia das Letras e logo em 2022 ele já foi laureado com o prêmio Jabuti. E esse romance vai se destacar claramente não só pela sua excelência literária, mas também porque ele vai colocar a gente, vai emergir a gente dentro da cultura indígena, dentro do nosso próprio folclore. Inspirada por umas litogravuras, eu vou deixar aqui do lado, tá? Que ela encontrou no Itaú Cultural. Ela decidiu se aprofundar um pouco mais na história dessas duas crianças indígenas. E essa autora pernambucana, então, decidiu escrever essa obra de arte que vai ali oscilar entre realidade e ficção, mas vai revisitar de uma forma bastante crítica um episódio, um acontecimento real da nossa história brasileira, né? Bom, primeiro eu quero contextualizar um pouquinho vocês dentro do que eu estudei, deixando claro que eu não sou uma especialista em ciência, muito menos em história do Brasil, não é a minha praia, né? O que eu sei por pesquisas e literatura, tá? Então, no século XIX, ocorreu uma expedição de Portugal, aqui no Brasil, de dois cientistas. O nome deles, eu vou colar do lado aqui, tá? É Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, né? Spix e Martius, para facilitar, né? Essa expedição trouxe bastante desenvolvimento, muito estudo, muitas revelações para a botânica nacional, porém foi uma expedição recheada de violência e principalmente quando a gente pensa nessas duas crianças da imagem, a gente vai pensar que eles se apropriaram de coisas que não eram deles. Afinal de contas, esses dois cientistas sequestraram duas crianças de tribos diferentes, uma da tribo Miranha e uma da tribo Juri. E esse evento, que frequentemente é apenas uma nota de rodapé ali nos livros de histórias, afinal de contas eu nunca tinha ouvido falar disso, e eu não sei se você, antes desse livro, tinha ouvido falar também, ficou ali relegado a só um acontecimento, né? Mas que foi trazido novamente aos olhos e ao debate por essa autora pernambucana, Michelin Veruschi, nesse livro incrível, sensível e muito bem escrito, e que vai te tirar da zona de conforto. Afinal de contas, esse livro é diferente de tudo que eu já li na minha vida. Bom, vamos lá. Veruschi vai dividir esse livro aqui em 3 partes, tá? Em cada uma dessas partes, a gente vai encontrar muitos neologismos, muito da língua dos indígenas da época, bastante neologismos, né, criados por ela mesma, mas a grande questão é que essa mistura de palavras, né, esse jeito de escrever, vai trazer uma imersão muito maior da gente dentro da literatura, né, dentro do livro e dentro da história que ela tá contando. Realmente isso aqui é uma experiência literária muito rica, sabe? E bastante multifacetada. Afinal de contas, como eu já falei, é diferente de tudo que eu já li, tá? Essa resenha tá sendo até difícil de fazer. Normalmente eu gosto de trazer resenhas contando um pouco da história, dando minha opinião, falando um pouquinho da estrutura narrativa, mas eu tenho dificuldade de trazer uma resenha desse livro porque ele me tirou da zona de conforto, ele saiu fora do que eu tô acostumada a ler, e isso é muito bom, afinal de contas é isso que a gente busca com a literatura, né? Sair da zona de conforto e enxergar novos mundos e aprender novas coisas. Esse livro me fez pesquisar, me fez sentar na frente do Google e falar quem que são essas crianças, isso aconteceu mesmo, que expedição foi essa? E são essas informações que eu tô trazendo pra vocês aqui. Bom, então vamos lá que eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo aqui nesse livro, tá? Em O Som do Rugido da Onça, a autora vai levar a gente por caminhos
épocas diferentes, jornadas temporais diferentes, inclusive jornadas espirituais diferentes. A primeira parte do livro vai ser toda contada pela perspectiva de Ney, e ela vai focar bastante, tá, na viagem desses dois cientistas alemães, o Spix e o Martius, até chegar ao Brasil, né, na captura dessas crianças e na volta delas até a Europa. A gente vai conhecer primeiro a menina Miranha, que é a Inê, que tá contando pra gente, que vive uma vida ali muito pacata dentro daquela tribo, ela vive ali a vida miranha, né? Os miranhas são um grupo indígena que habita ali o meio do rio Solimões, na Amazônia. Para eles, a Terra é como um ser vivo gigantesco composto por animais e plantas. E alguns animais, que são os senhores do mundo, são os representantes dessa espécie, tá? E a onça é esse senhor principal, que é o representante de todos os animais. Para eles, aquela bacia ali do Barranco do Pamá é o centro do universo. Foi ali que Niime, que é a deusa criadora do mundo para eles, criou todo o mundo. Então eles têm um conhecimento muito restrito ali da região, eles conhecem aquele lugar, a imensidão daquele lugar. E imagine quando essas crianças forem tiradas, então, pelo oceano para serem levadas para o outro lado do mundo, né? Imagina o que vai se passar na cabeça desses indígenas, dessas crianças, que, além de tudo, vão ser tiradas de dentro do seu lar, de dentro da sua comunicação, vão ser totalmente silenciadas, né? A partir do momento que vão ser levadas. Os miranhas, eles são comandados por um taxuá. É como se fosse uma espécie de pajé, porque a gente não conhece muito bem a cultura deles, né? Esse taxuá, diferente de outras culturas indígenas, ele não nasce taxuá, tá? Ele é eleito pelos membros ali da tribo para ser taxuá. Então ele pode ser destituído, tá? Na história, então, o Pajné é o taxuá dessa tribo. E essa tribo miranha, ela é meio conhecida como anti-heróis ali da região. Por quê? Porque, na realidade, eles são conhecidos por pegar os inimigos que eles capturam nos confrontos e nas batalhas e trocar com os homens brancos por qualquer coisa que eles sejam interessante, que eles não tinham acesso ali na ilha, tá? Ali na ilha não, ali naquela região. Então, eles já eram meio que pessoas não gratas ali, né? Só que acontece, quando a Inê é muito pequenininha, ela vai ter um contato muito próximo, um episódio muito bonito, descrito aqui, né? O nascimento da Inê é muito bonito, é tudo muito poético, a escrita da autora é muito bonita, ela vai ter um contato direto com uma onça, né? E a partir daquele momento, como a onça é o senhor dos animais e é tipo um inimigo ali da tribo, afinal de contas, eles ficam sempre lutando para se alimentar e tudo mais. Quando a Inê tem esse contato com a onça, o pai dela, o taxuá, acredita que ela está amaldiçoada, tá? E a partir daí, ele vai desconsiderar a Inê, vai querer mandar ela embora de casa. Isso não vai acontecer por causa do avô da Inê e da mãe da Inê, tá? Porém, quando esses pesquisadores chegam lá para estudar tudo mais, a Inê vai ser uma dessas crianças que vai ser sequestrada ali daquela tribo, tá? Eu só não vou dizer para vocês o que vai acontecer, porque vai ser um spoiler. E essa primeira parte vai ser esse primeiro impacto, né, da Inê sendo colocada em um navio, sendo tratada de uma forma desumana por todo mundo, vendo as outras crianças que foram levadas com ela falecerem, porque na realidade, né, na história, falam que eles levaram apenas 2 crianças, que foi a Neê e o Juri. Mas aqui no livro, eles levaram outras crianças, filhos de outras pessoas que foram presas, né, que foram levadas ali pelos sequestradores, pelos Spix e pelos Martius, esses cientistas, para a Europa. Mas acabam chegando vivo lá apenas os 2, que foi a Inê e o Juri, tá? E a partir daí, depois de silenciados, afinal de contas, eles não falam a língua nem da Alemanha, nem de Portugal, nem de lugar nenhum, nem da Espanha, nem nada, né? Eles falam a língua da tribo deles. Eles vão ser totalmente silenciados. E o mais triste é que eles são silenciados entre eles. Afinal de contas, todos os garotos ali são de tribos diferentes. Eles também não conseguem se comunicar entre eles, né? Então essas crianças são tiradas da sua cultura, são aculturadas, como eu vou falar? São silenciadas, são abusadas de todas as formas possíveis para estudo desses cientistas, tá? É isso. Lá na Europa, quando eles chegarem, as coisas não vão melhorar. Afinal de contas, eles vão continuar sendo tratados como uma espécie de curiosidade exótica e não como seres humanos. Já na segunda parte,
Toda essa história vai ser narrada por Josefa, tá? Josefa é uma personagem que já apareceu na primeira parte, porque a gente não tem uma estrutura linear de tempo aqui nessa narrativa. O livro vai e volta em vários sentidos, né? E Josefa tá aqui no presente, no futuro. Às vezes lá no grupo a gente chegou a se questionar se Josefa não seria inclusive a própria autora, porque a Josefa vai descobrir também em um museu as litogravuras dessas duas crianças, vai se interessar pela história delas e vai atrás disso, né? Então a gente vai ter a repercussão dessa história lá atrás, hoje na vida de Josefa, que também tem os seus problemas, ela não se sente conectada com nada, ela se sente silenciada, ela se sente não se encaixar em lugar nenhum. Então ela vai se conectar com esses meninos por causa desse sentimento, e aí vai contar pra gente, né, como que ela foi atrás dessas litogravuras. A gente vai ter uma visão por outro ângulo dessa mesma história, já no presente, falando da Josefa. Nessa parte, a autora vai mostrar bastante a Josefa, né, tentando se conectar com essa história indígena no passado, mas o mais interessante e a maior crítica da autora, né, é trazer essa falta de conexão para o presente. O que a gente vê nessa parte é a continuidade das injustiças sofridas pelos povos originários aqui do Brasil. Já a terceira parte, gente, é diferente de tudo que eu já li na vida. A autora vai partir completamente para um realismo mágico, né? Toda a estrutura da narrativa vai se alterar. É muito bonito de se ler e, ao mesmo tempo, é muito difícil de entender inicialmente o que está acontecendo. A autora, na realidade, vai trazer pra gente uma resolução simbólica para toda a história de Eneê. Eu não vou falar muito mais para vocês, porque qualquer coisa que eu fale aqui além pode ser considerado um spoiler, e eu quero que vocês tenham essa experiência de leitura, tá? Mas eu acho muito importante que, assim como eu, vocês deem uma pesquisada no contexto real desse livro, na história da Eneê e do Juri. Eu quero que vocês investiguem um pouquinho também sobre o Spix e o Mártio na vida real, quem eles eram. É muito interessante, tá? Pesquise sobre isso na hora da sua leitura. O livro vai explorar temáticas muito interessantes, como choque cultural, perda da inocência e a resistência indígena frente ao colonialismo e ao racismo científico. Tem todo esse simbolismo que ela vai trazer da onça também durante o livro, que é uma mistura de mundo natural com cosmologia indígena, né? É muito interessante toda essa simbologia da onça que ela traz no livro. Sem contar que essa aqui é uma obra extremamente importante, afinal de contas ela levanta bastante debates sobre os direitos indígenas. Traz uma perspectiva bastante crítica sobre a história oficial e também traz assim pra gente um reconhecimento mais profundo sobre a cultura, sobre a história e sobre a luta deles. E eu fiquei impressionada como a gente tem pouco conhecimento sobre a nossa própria cultura. Eu até falei com o pessoal no debate, né? É impressionante como a gente tem conhecimento sobre os deuses gregos, sobre o folclore de outros países do mundo, mas a gente não conhece bem a nossa própria cultura, a cultura dos povos originários do Brasil. Então sim, gente, O Som do Rugido da Onça é um livro importantíssimo de ser lido, principalmente nos tempos atuais. Afinal de contas, a autora vai trazer de uma forma muito bonita, muito simbólica, muito inovadora e também muito empática, uma nova visão sobre os povos originários. A gente vai refletir sobre as nossas diversas camadas de identidade cultural, de identidade social, e também vai obrigar a gente a refletir, né, qual que é o futuro, o que vai acontecer daqui para frente com esses povos, né, esse assunto que às vezes é tratado de forma tão velada, esse povo que muitas vezes é deixado de lado, não é retratado nem na nossa cultura, nem na nossa literatura, nem no nosso cinema, né? Então, é bastante importante que você leia esse livro, ele vai te tirar um pouquinho da sua zona de conforto, vai fazer com que você se sinta estranho durante a leitura, afinal de contas é diferente, sério, é diferente de tudo que eu já li. E olha que eu já li muitos livros de realismo fantástico, né? Mas a autora aqui vai passar tudo que eu já conheci na minha vida. Eu não sou uma bagagem literária gigantesca, mas dentro da bagagem literária que eu tenho, esse livro realmente me tirou totalmente da zona de conforto, tá? Me fez pesquisar, sentar e tentar entender um pouco mais do que a Micheline Veruschi tem para oferecer pra gente. É isso, gente. Vamos encerrar a resenha por aqui. Fica aqui a minha recomendação e encontro vocês no nosso próximo vídeo do canal. Beijos e até a próxima. Tchau!